Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão nessa quarentena? Eu espero que estejam todos bem, certo? Hoje a gente vai estudar um assunto que a gente já vem estudando nas aulas anteriores e hoje é mais como se fosse uma revisão para vocês assimilarem esse assunto da forma como eu explico, que vocês já estão acostumados a me escutar, certo? E a gente vai falar sobre célula, que é a unidade fundamental da vida e, por incrível que pareça, é a menor parte do corpo que forma um corpo, é a menor parte do corpo, do nosso corpo. É esse conjunto de células que vai formar o que a gente viu nas aulas anteriores, certo? Vão formar tecidos, os tecidos vão formar órgãos e os órgãos vão formar todo o sistema que a gente precisa para sobreviver, todo o sistema, todo o corpo do ser humano. Então, tudo começa pela célula, certo? Célula é a menor parte capaz de formar o corpo de um ser vivo. E essa célula, ela é fundamental e ela tem várias funções que a gente vai aprender conforme as aulas forem acontecendo. Mas, primeiro de tudo que eu quero que vocês pensem é como essa célula é dividida. Meu desenho não está muito bonito, mas vamos imaginar que isso seja uma célula, certo? A parte de dentro, esse que está em vermelho, se chama membrana plasmática, certo? A gente vai dividir as três partes da célula aqui. Membrana plasmática. A parte entre a membrana plasmática e o seu interior, que é o núcleo, está o citoplasma, onde vão estar todas as organelas, que vocês também vão aprender o que é organelas no próximo capítulo, onde estarão todas as organelas necessárias para o funcionamento do nosso corpo. Então, o local onde estão todas as organelas da célula é chamado de citoplasma. Nessa nossa aula, a gente vai estudar somente sobre a membrana plasmática, que a membrana plasmática tem a função de proteção, de revestimento, e ela também tem a função de transportar substâncias, certo? É a membrana plasmática que vai permitir a entrada de substâncias e a saída de substâncias de dentro da célula para fora ou de fora para dentro, do meio extracelular para o intracelular e do meio intracelular para extracelular e do meio extracelular para o intracelular, certo? Extra quer dizer fora, certo? Fora da célula. E intra quer dizer interior, dentro da célula. Mas isso daqui a gente vai aprender daqui a pouco, certo? Primeiro de tudo, vocês têm que saber o que é uma membrana plasmática. Membrana plasmática, se a gente tirasse um pedacinho dela daqui, iria ser isso daqui, certo? Ela é formada por uma camada, duas camadas, uma em cima e uma embaixo. Essa camada é chamada de bicamada, porque são duas, certo? Bicamada fosfolipídica. Bicamada fosfolipídica. Mas por que bi? Porque são duas, ó, tá vendo, ó? Uma, aqui, ó, uma, duas, certo? Tá vendo que essa partezinha aqui é a mesma coisa desse? Pronto, duas camadas, bicamada fosfolipídica. Fosfolipídica porque um elemento desse é chamado de fosfolipídio.
fosfolipídio. Mas por que se chama fosfolipídio? Isso daqui é porque essa membrana é formada de proteínas, certo? De proteínas, que é essa partezinha aqui. Essa proteína, vocês vão ver, elas vão ajudar a exatamente esse transporte de substâncias, certo? As substâncias vão entrar pela proteína, vão adentrar dentro da célula, nutrir a célula e, da mesma forma que essa proteína, ela transporta para o intracelular, para dentro da célula, ela vai transportar para o extracelular, ela vai tirar também as substâncias de dentro dessa célula. Então, a gente já sabe que a membrana plasmática, ela é formada, tem esse modelo é chamado de modelo do mosaico fluido. Modelo do mosaico fluido. Fluido vem do nome que tem mais facilidade, que é ela que permite que as substâncias entrem, certo? Esse nome, modelo do mosaico fluido, está mais explicativo na página 72 do livro didático de vocês. Vocês podem utilizar e ler essa parte, certo? Outra coisa, a gente sabe que essa membrana, ela tem é constituída de 3 elementos que contribuem para o funcionamento dela, que é a bicamada fosfolipídica, o fosfolipídio, que é essa partezinha aqui, ó, é um fosfolipídio, então a gente já sabe que é um grupo de fosfolipídios, né, um coladinho no outro. E a proteína, certo? Que vai ajudar nesse processo de transportar substâncias, certo? A membrana plasmática, a gente não está falando mais de célula, a gente está falando das partes da célula. Próxima aula a gente vai falar de citoplasma e núcleo, certo? A gente destacou membrana plasmática. A membrana plasmática também tem suas especializações. Vamos supor que aqui é uma célula, certo? Aqui é outra e aqui é outra. Aqui tem 1, 2, 3, 4 células e elas estão juntas. No nosso corpo é exatamente desse jeito. Para formar a nossa pele, para revestir o nosso braço, tem uma célula e as células elas vão se juntando até formar o tecido, que foi como a gente viu nas aulas anteriores. Só que essas células têm algumas especializações, ou seja, para elas estarem juntas, elas precisam desses 2 elementos aqui, os desmossomos e as microvilosidades. Os desmossomos, eles são tipos adesivos, certo? Vamos supor que eles estejam entre as células para colar uma célula da outra. E as microvilosidades, elas estão na célula. Microvilosidades são tipo uns pelos, mas não é esse nome. É tipo uns canais que ligam uma célula à outra, certo? Como se fosse assim. Além desse adesivo, que é os desmossomos, que estão entre o espaço de uma célula e outra, a gente vai ter esses canais, que são as microvilosidades, que vão estar ligando uma célula à outra, certo? Até aí tudo bem, né? Caso exista alguma dúvida, vocês me perguntam. Outro aspecto importante e uma importante função é a permeabilidade seletiva. Permeabilidade vem de facilidade, ou seja, é o processo facilitador para as substâncias entrarem e saírem das células através da membrana plasmática. E seletiva é porque a membrana plasmática tem a grande função de escolher ou selecionar
as substâncias que devem ou não entrar dentro dessa célula. Então, essa permeabilidade seletiva ocorre através dessa troca de substâncias, que a gente vai aprender mais na frente sobre essa troca, como é que ocorre esse processo. Mas, enfim, essa troca de substâncias é a entrada e a saída. As substâncias que entram e saem da célula. Por exemplo, uma substância boa, como, por exemplo, uma enzima. A gente sabe que a gente tem nas nossas células, dentro do nosso núcleo, que a gente vai aprender isso com o decorrer das aulas, a gente tem enzimas que estão presentes nas nossas proteínas, ou seja, substâncias, essas proteínas são substâncias necessárias, são aspectos necessários para o desenvolvimento do nosso metabolismo. Metabolismo são as nossas atividades que realizamos durante o dia, ou seja, correr, respirar, andar, fazer um exercício físico. Isso tudo é metabolismo, certo? É a realização de atividades que a gente é capaz de fazer, de exercer. Então, essas enzimas, elas vão ajudar no nosso metabolismo, na realização dessas atividades. Então, a gente precisa dessa enzima. Então, a membrana plasmática, ela vai ter essa possibilidade de escolher algumas substâncias e identificar se elas são boas ou ruins para as nossas células, para o nosso organismo. Então, as enzimas, elas realizam as nossas atividades através do nosso metabolismo, certo? Então, o que podemos ver é que a enzima é uma substância boa. Então, ela vai saber diferenciar, certo? Essa permeabilidade, através dessa permeabilidade seletiva. E se for uma substância ruim, como, por exemplo, uma toxina. Toxina, hoje, ela é considerada, vamos supor, um exemplo, o veneno de uma cobra, certo? O veneno dessa cobra, pra gente é toxina, porque nossa célula não está acostumada com o veneno de algo, de algum bicho, de uma cobra, de um inseto, de uma abelha. Não está acostumada com isso. Já as enzimas, que é uma substância boa, que é um aspecto, é um elemento bom para as nossas células, para a realização das nossas atividades, para a gente respirar, para a gente correr, a gente precisa dessas enzimas para realizar o nosso metabolismo. Mas as toxinas não. As toxinas, como por exemplo o veneno de uma cobra, a gente não está totalmente presente com essas toxinas. Então, para a gente, ela é uma substância ruim. Uma substância ruim. Então, pela permeabilidade seletiva, a membrana plasmática tem como diferenciar se é uma substância boa ou se é uma substância ruim, certo? Outro aspecto muito importante é os tipos de células que a gente pode ver. A gente estudou as partes de uma célula, certo? Que é a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Só que a gente tem também os tipos de células. Tem a célula animal e a célula vegetal. A célula animal, ela é composta de membrana plasmática, núcleo e o citoplasma. Já a célula vegetal, ela tem também a membrana plasmática, ela tem o citoplasma e ela também é composta por um núcleo. Mas você deve estar se perguntando qual é a diferença das duas. Se vocês acompanharem na página 73 do caderno de vocês, vai ter exatamente essa diferença. A célula vegetal, ela é composta de uma parede celular. Essa parede celular, ela está
revestindo a célula e dando reforço a essa célula vegetal, fazendo com que essa célula seja mais resistente e não seja tão atacada. Vou explicar por que atacada, certo? Mais tarde, quando a gente chegar nas células das bactérias. Por exemplo, vocês devem pensar que por ela ser vegetal, elas só estejam presentes nas plantas, mas não é verdade, certo? A célula animal está presente nos seres vivos animais, nos animais. Já a célula vegetal, ela está presente nas plantas, nos fungos, nos protozoários e nas bactérias. Todos esses animais aqui são constituídos de células vegetais. Essa célula vegetal que tem uma parede celular, uma membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Ou seja, é uma célula mais resistente, certo? Por causa justamente dessa parede celular. Essa parede celular também, ela vai oferecer sustentação, ou seja, evitar que a célula se rompa ao absorver substâncias do meio externo. Por exemplo, se somos picados por uma cobra, digo a cobra porque a cobra tem o quê? Veneno, não é isso? Se somos picados por uma cobra, esse veneno, ele vai entrar diretamente numa... Vamos supor que uma cobra, ela coloca seu veneno, ela come uma planta. Vamos supor que ela pique uma planta. Então, esse veneno dessa cobra, ele vai para as células dessa planta. Quando chega lá, essas células, por serem resistentes, por terem a parede celular, não vão deixar que essa toxina do veneno da cobra entre no interior das células, porque essa parede aqui, ela é totalmente resistente. Não entra qualquer toxina, certo? Não vão entrar substâncias que são desconhecidas para essa célula. Então, cada ser vivo desse, a parede celular é constituída de uma substância. Nas plantas, a parede celular é constituída de celulose. Nos fungos, é constituído de quitina. Nos protozoários, é constituído de sílica. E nas bactérias, é constituído de um açúcar. Esse açúcar, ele é designado, o nome dele é peptidoglicano. Então, todos esses elementos aqui são elementos que constituem a parede celular de cada ser vivo desse. Nas plantas é a celulose, essa parede aqui é feita de celulose. Nos fungos é feito de quitina. Nos protozoários é feito de sílica. E nas bactérias é feito de um açúcar chamado peptidoglicano. Todas essas substâncias vocês vão ter a oportunidade de aprender nas outras séries. Agora, não vai ser tanto cobrado como vai ser cobrado futuramente. Então, vocês não precisam saber rigorosamente disso daqui, certo? Vocês só precisam saber que os seres vivos que têm células vegetais são as plantas, os fungos, os protozoários e as bactérias. E toda célula vegetal é revestida de uma parede celular, que dá resistência para a célula e sustentação para quando substâncias desconhecidas, tipo toxinas, quererem adentrar essa célula estará protegida com a parede celular. No caso das bactérias, a gente tem um exemplo. Se você tem uma dor de garganta, vamos supor, uma inflamação, certo? Você vai ao médico, o médico passa um medicamento chamado antibiótico.
Um exemplo desse medicamento é a amoxicilina. Amoxicilina. Quando o médico passa a amoxicilina, ele passa esse remédio para que as bactérias que estão na sua garganta, porque sua garganta se estiver inflamada, é porque está com a presença de bactérias. Então, ele passa esse medicamento para justamente esse antibiótico, como é um remédio e um medicamento forte, quebrar, reagir totalmente nessa parede celular aqui das bactérias, para conseguir quebrar essa parede e adentrar a célula vegetal. Porque se esse antibiótico conseguir quebrar essa parede celular, por causa que ele é forte, as bactérias irão sumir. A sua garganta não estará mais inflamada como estava.